Prótese de mama, quanto tempo ela dura? Essa é uma dúvida bem frequente quando as pacientes decidem colocar uma prótese. Putz, será que eu vou ter que fazer uma nova cirurgia daqui 10 anos para trocar essa prótese? Será que ela vai durar a vida inteira? Como que a gente vai saber qual que é o tempo ideal que a gente precisa trocar essa prótese de silicone? Será que isso vai me gerar algum problema? Essas e todas as dúvidas a respeito do uso de implantes de silicone a gente vai tirar aqui no vídeo para vocês ficarem bem tranquilas em relação a esse procedimento. Eu sou o Dr. Felipe Brito, cirurgião plástico, especialista em cirurgia de contorno corporal avançado e cirurgias mamárias. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo para receber mais conteúdos como esse semanalmente. Para vocês entenderem quanto tempo dura uma prótese de mama, a primeira coisa que vocês têm que estar ciente é que a prótese de silicone não é um dispositivo que foi criado para que ele dure a vida inteira. Ele possui um prazo de validade, em teoria. Hoje, com o avançar das tecnologias no uso da criação dessas próteses de silicone, não existe mais a necessidade de trocar esses implantes a cada 10 anos, como era feito antigamente, porque esses implantes eles estão cada vez mais resistentes e geram cada vez menos problemas ao corpo da paciente. Eu vou mostrar para vocês como que funciona esse implante de silicone para vocês terem uma ideia de como ele é resistente. Eu vou pegar aqui para vocês uma prótese na minha mão. Você vê que essa prótese está bem lacradinha, bem envolta, a sua cápsula está bem fechadinha. E eu aperto bastante ela e ela não vai romper. Você vê que eu posso puxar. Então, hoje os implantes de silicone ele possuem uma resistência muito grande dessa cápsula externa que envolve o gel de silicone lá dentro. Ele é muito resistente à pressão. Existem testes onde carros passam por cima e o implante não rompe, mas ele é muito sensível à perfuração. Então, se eu pegar uma agulha ou uma ponta de uma caneta e furar essa cápsula, ela vai ter uma microperfuração que pode fazer um extravasamento desse gel de silicone. Contudo, esse gel de silicone, que antigamente era um gel mais líquido, né? À medida que essa cápsula se rompia, esse gel líquido ele infiltrava inteiro na região onde a prótese estava no corpo da paciente e acabava impregnando nos tecidos da própria paciente. Hoje, esse gel ele não é mais líquido, ele é um gel mais coeso, mais firme, similar a esse gel dessa prótese aqui. Você vê que mesmo a cápsula estando rompida, o gel não extravasa para fora da prótese. E quando a gente gera uma pressão que vai fazer esse gel extravasar, à medida que eu solto essa pressão, o gel retorna para dentro da cápsula. Isso é uma medida de segurança que traz uma maior segurança no sentido que caso essa cápsula da prótese rompa, esse gel não vai extravasar nos tecidos da paciente e impregnar naquela região, o que facilita a sua retirada, minimizando o risco de intercorrências. Então, mais uma vez, eu quero frisar com vocês que hoje não existe mais a necessidade de troca desses implantes a cada 10 anos, justamente porque as cápsulas estão mais resistentes e o gel de silicone está mais coeso. Antigamente, indicava-se essa troca a cada 10 anos porque as cápsulas eram mais frágeis e o gel era mais líquido. Caso ele rompesse, poderia gerar um problema maior para a paciente. Então, profilaticamente, preventivamente, indicava-se a retirada desse implante a cada 10 anos. Por mais que a paciente não estivesse sentindo nada, por mais que a paciente tivesse exames de ultrassom e mamografia normais, era indicada a troca desses implantes. Hoje, de mais ou menos uns 15 anos para cá, esses implantes se tornaram cada vez melhores e mais tecnológicos e não existe mais essa necessidade de troca. Porém, isso não significa que ele vai durar a vida inteira. Provavelmente um dia na sua vida você vai ter que fazer uma nova cirurgia ou para trocar esses implantes ou para fazer o explante da prótese de silicone. O que eu sempre falo para as minhas pacientes? É muito mais comum a paciente vir aqui no consultório fazer uma nova cirurgia de mama com a troca do implante, não porque ele deu algum problema, mas por uma queixa estética. Às vezes, depois de 20 anos que a paciente está com a prótese, ela sentiu que a mama ficou com uma flacidez, ou às vezes ela quer aumentar o volume que ela tem, ou diminuir, ou às vezes ela sente que ela já tem 55, 60 anos e não tem mais a necessidade, não se sente bem ao usar o implante de silicone e deseja um resultado mais natural para as mamas. Nesses casos, elas optam por fazer o explante. Então, é muito mais comum a retirada dessa prótese de silicone por uma queixa estética do que por algum problema que essa paciente possa vir a desenvolver. E quais são esses problemas que a paciente pode desenvolver com o uso da prótese de silicone? São dois principais.
Primeiro, o risco da ruptura desse implante, como eu já falei, que é ela rasgar essa cápsula e ter um maior risco de extravasamento desse gel de silicone ali na região onde ele está posicionado. Porém, não é tão frequente que isso aconteça, como eu já disse, ele é bem resistente. E o segundo é a contratura capsular. A contratura capsular, ela é uma alteração que, quando a gente coloca um implante de silicone no nosso organismo, o nosso organismo ele é inteligente. E ele vai detectar que essa prótese ela é um corpo estranho. Então ele vai isolar esse implante de silicone do resto do corpo, criando uma cápsula em volta dele. Então toda paciente que coloca prótese de silicone tem essa cápsula que envolve o implante. Com o passar dos anos, em geral depois de 10 anos, 10 a 15% desses pacientes podem desenvolver o que a gente chama de contratura capsular, que nada mais é do que a contração dessa cápsula já existente ao redor da prótese, o que pode gerar algum desconforto, como dor, ao esforço ou mesmo em repouso para algumas pacientes, além de um endurecimento da mama e uma mudança do formato da mama da paciente. Nesses casos, o ideal é retirar essa cápsula e trocar esse implante para trazer uma maior qualidade de vida para o paciente. Não necessariamente a paciente vai desenvolver isso. Como eu disse, em torno de 10% a 15% das pacientes, depois de 10 anos do uso de implante de silicone, podem desenvolver isso. Claro que isso é uma média, né, pessoal? Existem pacientes que vão desenvolver isso mais precocemente e existem aqueles pacientes que têm 20 anos com a prótese de silicone, não sentem nada, não tem contratura capsular, os exames de imagem estão totalmente dentro da normalidade e não precisam fazer nenhum procedimento para retirada ou para troca desse implante. Então, quais são as duas principais cirurgias que a gente vai colocar um implante de silicone? Nas mamas, a gente fala da cirurgia da prótese de mama de aumento ou a mamoplastia de aumento, que é apenas a inclusão por uma cicatriz de 4 centímetros, que vai aumentar o volume da mama de pacientes que provavelmente têm um volume muito pequeno dessa mama. E a mastopexia, com o uso dos implantes de silicone, que é justamente indicada para aquelas pacientes que possuem uma flacidez de pele e às vezes uma perda de volume da mama que ela possuía antes da gestação ou antes de uma perda de peso, para trazer esse volume mais arredondado para a paciente. Então esses são os dois principais procedimentos que a gente usaria uma prótese de silicone e obviamente que isso não vai influenciar na durabilidade do implante em si, tá? Isso só são cirurgias diferentes indicadas para casos diferentes. Uma paciente só tem mama pequena sem flacidez, a outra paciente tem uma flacidez com perda de volume que ela precisa reestruturar essa mama. Então são casos diferentes. Doutor, e existe uma diferença entre as próteses de silicone no sentido de qualidade? Gente, o que eu falo para os meus pacientes? Hoje existem várias marcas de implante de silicone no mercado, várias marcas muito boas. Mas assim como tem as marcas muito boas, existem aquelas marcas que não são tão boas e não são tão recomendadas. Eu, particularmente, gosto de usar aquelas marcas que são mais conceituadas, que obviamente trazem uma maior segurança para o paciente e principalmente uma garantia maior. Então, a maioria das marcas boas, elas dão uma garantia contra ruptura ou contra contratura capsular para aquele implante de pelo menos 10 anos. Ou seja, se a paciente tiver uma contratura ou se essa prótese romper antes de 10 anos do uso do implante, a empresa ela fornece uma nova prótese para esse paciente trocar essa prótese que está rota. E existem aquelas outras marcas que dão uma garantia vitalícia, ou seja, o paciente pode ter 20 anos do implante. Se ele se romper, ela apresenta o certificado de garantia e a empresa fornece uma nova prótese. Para vocês verem como não é uma coisa comum, é muito raro. Para a própria empresa fornecer um certificado de garantia vitalício, ela sabe que o risco de ruptura daquele implante é muito pequeno e o de contratura capsular também. Então, por isso eu gosto sempre de usar essas próteses que vão dar uma garantia maior para o meu paciente. Concluindo então, pessoal, para você que tem um pouco de medo de colocar um implante de silicone ou que está na dúvida e gostaria de colocar, as próteses de silicone, a maioria dos pacientes que fazem a troca desse implante são por queixas estéticas e não por problemas que ele desenvolveu. Por quê? É muito comum a paciente colocar prótese com 20 anos de idade e chegar aos 40, 45 anos, depois de ter tido filhos, e sentir que mudou. A gente muda ao passar da nossa vida, né? A gente muda gostos, a gente muda expectativas. Então, às vezes, a paciente gostaria de uma mama menor, ou uma mama mais discreta, ou sente que essa mama caiu depois das gestações, ou depois do tempo mesmo em si da prótese que ela tem, e ela deseja melhorar esteticamente essa mama para o gosto atual que ela possui. Então, fiquem tranquilas que a chance de complicação é mínima. Obviamente que é um procedimento cirúrgico, isso não exime totalmente o procedimento de ter riscos, né?
existem sempre aqueles riscos relacionados à cirurgia em si, como risco de sangramento, risco de processo infeccioso, risco de uma cicatriz às vezes não tão estética, porém são mínimos. E aí, você que deseja colocar uma prótese, gostou desse vídeo? Tem alguma dúvida que ainda deseja saber? Então não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse de cirurgia plástica semanalmente. E se você tem mais alguma dúvida ou tem alguma sugestão de conteúdo que gostaria que a gente compartilhasse, deixe aqui nos comentários.